Sabe, todo aparelho que a gente usa, seja o celular no bolso ou o computador na mesa, tem essa dualidade. Uma parte física, que dá para tocar, e uma inteligência invisível que faz tudo funcionar. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nessa relação. Já parou para pensar o que realmente acontece dentro dessa caixa? O que é que transforma um amontoado de circuitos numa janela para o mundo? Pois é essa pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Bom, para começar, tem aquela definição clássica, que é uma piada, mas é genial. Hardware é a parte que a gente chuta quando o computador trava. Software é a parte com a qual a gente grita. É uma brincadeira, claro, mas, olha, ela acerta em cheio na essência da coisa, né? Então, para facilitar, vamos pensar no hardware como se fosse o corpo da máquina. São todas as peças físicas, sabe? Tudo aquilo que dá para pegar e montar para formar a estrutura do computador. E olha, esse corpo mudou, hein? E como mudou! A gente saiu de máquinas que ocupavam uma sala inteira, cheias de válvulas, para chegar nos dias de hoje com microprocessadores que botam um poder de processamento absurdo, literalmente na palma da mão. Uma jornada maluca de miniaturização e potência. E bem no coração desse corpo a gente encontra a placa-mãe. Imagina que ela é o esqueleto, que dá sustentação para tudo, e também o sistema nervoso, que faz todos os outros componentes conversarem entre si. Sem ela, o que a gente teria seria só um monte de peças soltas. Beleza? Se a placa-mãe é o sistema nervoso, então a CPU, a unidade central de processamento, a CPU é o cérebro, sem a menor dúvida. É ali que a mágica acontece. Todos os cálculos, todas as instruções, tudo passa por ela. É, de fato, o motor pensante por trás de tudo. E é simplesmente maluco pensar que todo esse poder de processamento está ali concentrado num chipzinho desses. O avanço da tecnologia foi tão grande que hoje a gente consegue colocar um cérebro inteiro num espacinho minúsculo como este. Para funcionar, o cérebro precisa de memória. E olha que curioso, o computador usa dois tipos, bem parecido com a gente. Tem a memória RAM, que é tipo a nossa memória de curto prazo, super rápida para as tarefas do momento, mas desligou o computador, ela apaga tudo. E tem o armazenamento, o HD ou SSD, que é a memória de longo prazo. É lá que ficam os arquivos, as fotos, os programas, tudo que precisa ser lembrado depois. Ok, já entendemos o corpo, mas e a mente? Chegou a hora de falar do software. É ele, o tal fantasma na máquina, que dá vida e um propósito para todo aquele monte de peça física. Então vamos lá. O que é software, afinal? É a parte lógica. É o conjunto de instruções, de programas, que basicamente diz para o hardware o que ele tem que fazer. Pensa assim, se o hardware é o piano, o software é a partitura e o pianista ao mesmo tempo. É quem toca a música. E o mais legal é pensar que essa mente do computador tem camadas, sabe? Lá na base, bem no fundo, está o software essencial, o sistema operacional. Ele é tipo a consciência da máquina. Depois vem os aplicativos, que são como as habilidades, né? Escrever, navegar, jogar. E por último tem os utilitários, que são as ferramentas de manutenção, para deixar tudo rodando direitinho. E olha, o sistema operacional é tão importante que ele praticamente define a personalidade da máquina. Pensa bem, a experiência de usar um Windows é totalmente diferente de usar um Mac ou um celular com Android, né? Ele é a grande interface, a ponte principal entre a gente e o hardware. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que essa mente, que é uma coisa abstrata, consegue controlar um corpo, que é físico? Como um comando num programa vira uma ação de verdade? É essa conexão, essa ponte, que a gente vai entender agora. Essa ponte tem um nome, é o firmware. Imagina só, ele é um software super especial que já vem gravado de fábrica direto no hardware. Ele tem as instruções mais primitivas, coisa do tipo, ei, ligue aí, ou dá uma checada para ver se está tudo certo. É como se fossem os instintos da máquina, sabe? Aquilo que acontece antes mesmo da consciência, o sistema operacional, acordar de verdade. Então, no fim das contas, a gente percebe que não é uma briga de hardware contra software. Na verdade, é o contrário. É uma das parcerias, uma das sinergias mais poderosas que a humanidade já conseguiu criar. E aqui está a grande sacada de tudo isso. Um simplesmente não vive sem o outro. Pensa comigo. Hardware sem software é só um corpo sem mente. Um monte de metal e silício parado, sem vida. E o software sem o hardware. É uma mente sem corpo. Uma ideia flutuando no vazio, sem ter como agir no mundo. É só quando a gente junta os dois que a mágica acontece. Juntos, eles viram o laptop, o celular, o caixa eletrônico, até o carro. Essa união, ela é a base de praticamente toda a tecnologia que a gente usa no dia a dia. E para a gente fechar, fica aí uma pulga atrás da orelha.
Com toda essa evolução de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, aquela linha que separava um programa de uma mente de verdade, ela tá ficando cada vez mais borrada, não tá? A pergunta é, o que o futuro reserva para essa relação entre o corpo e a mente digital? Acho que essa conversa está só começando.